Olá, eu sou do movimento Pacto pelo Brasil e estou aqui para convidar você para se unir a nós num pacto popular apartidário para mudarmos o Brasil. Desde o ano passado, muitas manifestações foram feitas em todo o Brasil exigindo mudanças. Contudo, os políticos, o governo, se fizeram surdos aos gritos das ruas. Na verdade, os políticos se tornaram cínicos em relação àquilo que a população estava exigindo deles nas ruas. A situação ficou ainda pior depois que os Black Blocs se infiltraram nessas manifestações com a violência, com a quebradeira, e aí nós não apenas deixamos de ser ouvidos pelo governo, como também perdemos a confiança do povo. Nós estamos convidando você para uma mudança de foco nas manifestações. O Pacto pelo Brasil não é um movimento, não é um chamado a uma manifestação em direção ao governo, mas sim em direção ao povo. Vamos mudar o foco, vamos olhar para o povo, vamos chamar o povo para esta mudança, para convidarmos o povo para um pacto a fim de que nós todos juntos possamos mudar o Brasil através de um pacto de longa duração. Um pacto que seja planejado, organizado, com estratégias de fato para mudar o nosso país. E por que esse pacto deve ser feito pelo povo? É porque nós, o povo, somos os responsáveis, na verdade, pela situação em que o Brasil está. Eu e você somos responsáveis, porque nenhum político exerce o seu cargo sem ter sido eleito pelo povo. Portanto, nós que elegemos todos os deputados federais, os senadores, os vereadores, os deputados estaduais, os prefeitos, os governadores e também a presidência da República, somos os responsáveis porque votamos mal. Pior que votar mal é nós não acompanharmos o mandato deles, é não fiscalizarmos. E então fazemos uma manifestação aqui, outra manifestação ali, que não surtem o menor efeito. Nós precisamos de um pacto em que todo o povo se responsabilize pela mudança do Brasil. E o pacto que nós estamos propondo aqui é composto de 3 passos e eu quero mostrar para você agora. O primeiro passo é demitir políticos. Exatamente isto. No dia 5 de outubro, nas eleições deste ano, vamos demitir os políticos. Somos nós quem pagamos os salários deles. Portanto, podemos dizer que eles trabalham para nós. Eles são como se fossem nossos empregados. E uma vez que eles não estão cumprindo o papel deles, uma vez que eles não estão defendendo os nossos interesses, é necessário que nós tenhamos a coragem, no dia 5 de outubro, de demitirmos todos os políticos. Precisamos renovar. E então a proposta do Pacto pelo Brasil é que nós façamos isto com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal. Vamos demitir todos os candidatos a deputado federal e ao Senado que estão concorrendo à reeleição. Não vamos permitir que eles voltem para a Câmara dos Deputados e para o Senado. São 513 deputados, 81 senadores, no caso 1/3 do Senado estará sendo renovado e nós podemos renovar toda a Câmara, os 513 deputados e podemos já renovar 1/3 do Senado. Temos que fazer isso para termos a chance de iniciarmos uma mudança. Este é o primeiro passo desse pacto pelo Brasil, dessa estratégia, deste planejamento, limparmos o Congresso no dia 5 de outubro deste ano. E o que dizer da presidência da República? Vote no candidato ou candidata que melhor lhe convier, que for da sua preferência, porque o segundo passo em nosso pacto é exigir mudanças. Não importa qual o presidente ou presidenta que será eleito nas próximas eleições. A presidência da República, bem como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, devem fazer a nossa agenda, cumprir a nossa agenda. É o povo que deve determinar qual será a agenda do nosso Congresso Nacional e da Presidência da República. Portanto, nesse segundo passo, o Pacto do Brasil vai convidar todos os segmentos da sociedade brasileira para nos auxiliar a
elaborar uma lista de exigências para o novo governo. E esta lista de exigências será entregue na primeira semana do novo governo brasileiro, será entregue para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal e também para a Presidência da República. Vamos elaborar uma lista de exigências nas áreas da saúde, da educação, da infraestrutura, da reforma política, da reforma tributária. Vamos falar também da máquina administrativa e do combate à corrupção. Nós, o povo, é que devemos estabelecer a agenda do governo. Vamos exigir mudança deles. Portanto, primeiro demitimos, depois apresentamos uma lista de exigências. E, por fim, o terceiro passo é fiscalizar o governo. Nós precisamos não apenas exigir mudanças, nós precisamos não apenas apresentar a lista de mudanças que nós queremos. É necessário fiscalizar o governo e nós vamos elaborar um plano de fiscalização do governo para o próximo mandato, tanto da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Presidência da República, a fim de que eles de fato cumpram aquilo que nós queremos. Aqui no site do Pacto, que é www.pactopelobrasil.org, você vai encontrar os detalhes de cada um destes passos e nós convidamos você a clicar no passo 1, demitir políticos, passo 2, exigir mudanças e passo 3, fiscalizar o governo, para que você conheça as propostas que estamos fazendo neste Pacto pelo Brasil. Eu disse no início que nós, o povo, somos os responsáveis pela situação na qual o Brasil está, porque votamos mal e não acompanhamos, não fiscalizamos e não cobramos os políticos em seu mandato. Mas não é só por isso. Nós somos responsáveis também porque, lamentavelmente, eles representam uma grande parcela do povo brasileiro no que diz respeito à corrupção. Porque, infelizmente, temos que admitir, grande parcela da população brasileira é formada por pessoas corruptas, por pessoas desonestas, por pessoas que não se preocupam em pisar no outro, em levar vantagem sobre o outro, em prejudicar o outro. Portanto, este Pacto pelo Brasil, no qual nós estamos aqui convocando você, é para uma mudança radical e a longo prazo que comece em mim, que comece em você, que comece em nossa casa. Se nós vamos combater a corrupção no governo, temos que começar a combater a corrupção que existe dentro de nós, que existe dentro da nossa casa. E nós vamos precisar de todo mundo para fazermos esse pacto. Sim, nós queremos convidar toda a população brasileira para nós nos unirmos em torno de um pacto de mudança do Brasil. Por isso, eu quero convocar você que é professor para que fale em sua sala de aula. As manifestações não precisam estar nas ruas, elas precisam começar dentro da sala de aula, com cada professor assumindo este pacto pelo Brasil e instruindo, incentivando, orientando seus alunos. Nós precisamos da participação dos médicos, das enfermeiras, nós precisamos da participação de todos os profissionais, dos empresários, dos empregadores, dos empregados. Nós precisamos da participação dos religiosos, dos padres, dos pastores, dos líderes das mais diversas religiões, espírita, budista, precisamos dos muçulmanos, dos judeus. Esse é um tema que interessa a todo o Brasil e então nós precisamos nos unir a fim de convocar o povo para começarmos uma mudança radical no Brasil, que comece em nós mesmos, em nossa casa, na sociedade e alcance também o governo. E vamos fazer isso começando com a demissão de todos os políticos no dia 5 de outubro. Depois, vamos exigir mudanças, elaborando uma lista de exigências que vamos entregar ao governo. E por fim, nós vamos fiscalizar o governo. Quero convidar a você a se unir a nós nesse pacto pelo Brasil para realmente mudarmos esse país. E nós podemos, se nós nos unirmos. Se nós levarmos a sério isso, nós temos muito a dar pelo nosso país. Acesse o site www.pactopelobrasil.org para que você conheça os detalhes deste Pacto pelo Brasil. Divulgue, fale com as outras pessoas, compartilhe, convide, fale sobre a importância de nós demitirmos os políticos e de começarmos a lutar pela honestidade em nós mesmos e depois então levarmos isso para todo o Brasil. Muito obrigado e nós nos vemos em outros vídeos. Até mais!